A primeira vez que eu ouvi falar numa coisa chamada acelerador de partículas foi há uns 40 anos atrás. Um amigo de infância tinha passado a cursar física nuclear na USP e compartilhou a existência e a finalidade do acelerador de partículas da Universidade de São Paulo. A nós, amigos leigos dele, ele explicava a complexa finalidade dessa instalação, explicando o universo de pesquisas sobre partículas subatômicas e física quântica, que era um universo desconhecido da grande maioria dos mortais naquela época e mesmo ainda hoje. De qualquer maneira, para a gente parecia uma coisa relacionada exclusivamente à ciência e à tecnologia, assim como para ele, que era um físico. Jamais era alguma coisa que tinha a ver com conhecimento oculto e sobrenatural. Mas hoje parece que esses conceitos se misturam bastante, na verdade. De maneira resumida, um acelerador de partículas é uma instalação sofisticada que permite disparar átomos carregados, prótons ou elétrons, aplicando campos elétricos e magnéticos dentro de um túnel circular para acelerar a velocidade desses elementos, deixando ela próxima à velocidade da luz. Já um colisor é uma instalação que expande esse processo a ponto de poder fazer esses elementos se chocarem nesse trajeto dentro do túnel, e assim os físicos podem estudar as diversas partículas subatômicas que se originam desse choque. Há alguns anos, o LHC, ou o Grande Colisor de Hadrons, que é o gigantesco acelerador e colisor de partículas, de um laboratório chamado CERN, que fica localizado em uma instalação subterrânea no território na fronteira entre Suíça e França, começou a ganhar espaço na cultura pop, como a gente vê, por exemplo, no livro e no filme best-sellers de Dan Brown, Anjos e Demônios. Essa visibilidade para esse tipo de assunto e para o CERN se deu principalmente pelas pesquisas realizadas em busca do que os cientistas envolvidos chamam de partícula de Deus, que é uma partícula chamada o bóson de Higgs. Segundo os cientistas responsáveis por essa pesquisa, a confirmação da existência dessa partícula ajudaria a confirmar toda a teoria relativa ao Big Bang, do qual se teria originado o nosso universo e toda a matéria que nele existe. CERN significa Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, que em francês seria Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. E é uma entidade científica multinacional formada por cientistas do mundo inteiro, de várias nacionalidades, que foi fundada em 1952, onde inclusive teria nascido a internet, a partir dos estudos do cientista Tim Berners-Lee. O Tim Berners-Lee também foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do LHC, lá do colisor de hadrons do CERN. Muitos já encontram aqui razões para fazer correlações sombrias. A internet criada pelo Tim Berners-Lee também é largamente conhecida por todos como World Wide Web, ou WWW. Curiosamente, o equivalente hebraico para a letra W é a letra Vav, que tem o valor numérico 6, como a gente inclusive cita no episódio sobre geometria sagrada aqui do Universo Mente Aberta, quando a gente aborda a gematria que está contida no alfabeto hebraico, que atribui valores numéricos para cada caractere. Portanto, a partir dessa informação, o www em inglês é transliterado para o hebraico como Vav, 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 ou 666. O colisor, ou LHC do CERN, é uma estrutura formada por um enorme túnel circular que tem uma circunferência de 27 km e o diâmetro interno de 7 metros. Foi construído a cerca de 100 metros abaixo do solo. A sua construção envolveu milhares de cientistas, durou 20 anos e custou 10 bilhões de dólares. Ele foi inaugurado em 2008 com o primeiro feixe de partículas circulando em 10 de setembro de 2008. As primeiras colisões verdadeiras aconteceram em 2010 e quando o LHC, lá o colisor de hadrons do CERN, começou a operar, ele atingiu um nível de energia combinado de 7 teraelectronvolts,
ou TeV, que é como os cientistas chamam esse tipo de carga de energia utilizada nessas experiências, tera-electron-volts. Ele foi atualizado ao longo dos anos, atingindo mais recentemente 13 tera-electron-volts, supostamente o recorde mundial atual. A maior conquista do LHC até agora é, sem dúvida, a descoberta do bóson de Higgs. Como foi relatado nas próprias comunicações do CERN, em 4 de julho de 2012, os experimentos Atlas e CMS no LHC do CERN anunciaram que cada um deles observou uma nova partícula na região de massa em torno de 125 GeV, ou gigaelectronvolts. A partícula era consistente com o que eles consideram ser o bóson de Higgs, a partícula de Deus, e em 2013, François Englert e Peter Higgs receberam o Prêmio Nobel de Física por essa descoberta. Em 2011, o Fermilab publicou uma boa visão geral da natureza do bóson de Higgs e do campo de Higgs, que então são as descobertas que se originaram dessas experiências. No entanto, além das descobertas científicas do CERN, ou talvez essas descobertas científicas do CERN, fazem muitos acreditarem que existem outras coisas em andamento, muito mais do que simples pesquisas e incursões na física de partículas e na física quântica. Alguns acreditam que lá os cientistas ou as pessoas que estão ali envolvidas estão ocupadas conseguindo abrir portais, ainda que acidentalmente. Desde que o CERN entrou em funcionamento, uma série de acontecimentos e especulações têm circulado na internet, alimentando não apenas os argumentos dos teóricos de conspiração, mas também gerando uma mitologia bastante instigante para os adeptos das reflexões aqui do universo mente aberta, sobre possibilidades e interesses envolvidos nas pesquisas e no poder dessa impressionante e bilionária estrutura mantida por cientistas no interior da Suíça. Vamos conhecer os principais elementos que têm alimentado essas teorias aí ao longo dos últimos anos. Rituais sombrios realizados lá no CERN, a correlação com divindades ancestrais, símbolos e entidades considerados demoníacos, os alertas para os riscos à nossa realidade física, manifestados inclusive por físicos como Stephen Hawking, os fenômenos físicos que supostamente têm aparecido nos céus e estariam relacionados ao funcionamento do LHC, do colisor de hadrons lá do CERN, e que foram fotografados recentemente. O laboratório que a gente conhece como CERN nasceu em 1952, pouco depois da Segunda Guerra Mundial e do surgimento da bomba nuclear. Começou como um projeto de física do pós-guerra e diversos caminhos levaram o que era apenas um comitê ao patamar de buscar nada mais, nada menos do que a partícula de Deus, ou a fonte da criação segundo a visão de Big Bang dos cientistas. A sigla CERN é um acrônimo, uma combinação de letras do significado em francês do nome desse comitê, porque era um comitê provisório de trabalho que, quando foi criado, imaginava as possibilidades de um laboratório de física que fosse controlado ou governado por um outro órgão emergente naquela época, que era o mercado europeu, mercado comum europeu, que acabou se tornando a União Europeia. Apenas 2 anos depois, em 1954, o comitê original de trabalho se desfez e então a entidade passou a funcionar como uma organização formal. O nome oficial, então, ali naquele momento, foi mudado para Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Curiosamente, quando o nome oficial mudou, o acrônimo, ou essa combinação de letras que não tinha mais o C de comitê, também deveria ter mudado. Afinal, o CERN era um comitê, então, e tinha o C no começo da sua sigla. E era uma entidade temporária que ajudou a criar esse laboratório de pesquisa. A designação francesa, que tinha as letras C, E, R, N, não tinha se propagado o suficiente para que fosse um problema renomeá-lo considerando a sua nova nomenclatura. Então por que os fundadores não mudaram a sigla junto com o nome quando tudo isso deixou de ser um comitê e se tornou uma organização?
O renomado físico alemão ganhador do prêmio Nobel, Werner Karl Heisenberg, que é frequentemente chamado de fundador da mecânica quântica, serviu como chefe do Instituto do Kaiser Wilhelm durante a Segunda Guerra Mundial. E o Heisenberg, liderou o esforço nazista para criar uma arma atômica. Muitos no Ocidente acreditam, na verdade, que os aliados devem muito para o Heisenberg, porque se acredita que ele protelou, ele foi dando um jeito de fazer demorar os processos de desenvolvimento dessa arma atômica lá para os nazistas, intencionalmente enganando eles. E assim se esperava que os aliados ganhassem a corrida para desenvolver e utilizar essa bomba, levando ao fim da guerra, como de fato aconteceu. Segundo Leo Kowarski, que é um dos colegas do Heisenberg, teria sido ele, Heisenberg, quem inexplicavelmente insistiu que o acrônimo original CERN, com a letra C, permanecesse em vigor após a entidade evoluir por uma organização científica permanente. Na verdade, a gente vê que atualmente o C serve para designar conselho. Então, de comitê passou a ser uma organização, e para manter a sigla CERN, foi então considerado que era um Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear. O Heisenberg entendia muito bem a importância da física quântica para a humanidade. Talvez ele não soubesse, no entanto, que CERN pode ser entendido como um título abreviado do nome de um antigo deus pagão adorado pelos celtas chamado Cernunnos, um ser com chifres que é representado por um híbrido entre homem e cabra, um animal desse tipo, e que na mitologia celta seria o senhor do mundo subterrâneo, das profundezas ou do abismo. O nome Cernunnos de fato significa com chifres, e a imagem desse ser aparece em várias formas, geralmente com um chifre de veado na cabeça, e muitas vezes ele é acompanhado por uma serpente com cabeça de carneiro. Os seus adoradores celebravam o nascimento de Cernunnos em dezembro, durante o solstício de inverno. Sendo o deus celta do submundo, Cernunnos é paralelo a Hades e Plutão. Cernunnos controla as sombras e ele é um deus moribundo ressuscitado numa mitologia muito semelhante à que é feita em relação às divindades egípcias Osíris e Horus. Cernunnos altera o controle do mundo com a deusa da lua Danu, que é uma outra forma para entidades conhecidas em várias culturas como Diana, ou Ísis ou Semíramis. Claramente, o Cernunnos era um deus importante no panteão celta, e os estudiosos identificaram que a sua representação zoomórfica indicava ser ele o senhor dos animais. É curioso, então, aqui a gente pontuar que Shiva, que é uma divindade do panteão hindu, também era chamado de Pasupati, que significa senhor dos animais. O explorador e arqueólogo Sir John Marshall encontrou em Mohenjo-Daro, que é uma cidade da civilização do Vale do Indo que a gente cita aqui no Universo Mente Aberta, na segunda parte do nosso episódio sobre os UPARTs, ou os artefatos fora do seu tempo ou do seu lugar. Esse Sir John Marshall encontrou lá nas escavações de Mohenjo-Daro um selo no qual essa divindade chamada de Pasupati, ou o Senhor dos Animais, era percebida claramente como uma concepção mais antiga de Shiva, era um proto-Shiva representado ali. E então, sendo o Senhor dos Animais, a gente vê que Pasupati, ou Shiva, está ali na mesma condição no panteão de divindades dessas culturas, celta e hindu, que está o Cernunnos. Em agosto de 2014 foi lançado um livro chamado Starmus, para celebrar os 50 anos de pioneirismo do astronauta russo Yuri Gagarin na corrida espacial. Starmus, na verdade, era uma reunião de gênios cientistas que foi realizada em 2011 na ilha de Tenerife. E então foi criado esse livro para registrar o conhecimento manifestado naquela reunião de 2011. O prefácio desse livro, Starmus, foi escrito pelo físico Stephen Hawking, e nele o Hawking manifestou um grande temor de que a partícula chamada bóson de Higgs, ou seja, a partícula de Deus que estava sendo pesquisada lá no CERN, de fato
Se fosse confirmada e controlada ou simulada pelas experiências lá do CERN, poderia se tornar instável. O Stephen Hawking escreveu nesse prefácio do livro: o potencial de Higgs tem a característica preocupante de se tornar metaestável em energias acima de 100 bilhões de gigaelectronvolts, ou GeV. Isso pode significar que o universo pode passar por um decaimento catastrófico do vácuo onde ele existe hoje, com uma bolha do verdadeiro vácuo se expandindo na velocidade da luz. Isso pode acontecer a qualquer momento e a gente nem vai perceber se esse ponto estiver chegando. A divulgação dessa opinião de Stephen Hawking, um físico da grandeza ou da notoriedade dele, espalhou e ampliou as suspeitas e a preocupação com as pesquisas que vinham sendo realizadas lá no CERN, em busca do domínio do tal bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus. Em abril de 2015, viralizou na internet o vídeo do sermão do pastor batista norte-americano chamado Charles Lawson, onde esse pastor relacionava os pensamentos manifestados ali pelo físico Stephen Hawking a passagens do livro bíblico do Apocalipse de João, principalmente Apocalipse 9:11. But in any event, in the process of colliding these particles together, they've had some strange things happen that they did not expect. E alguns desses experimentos são paranormais, e eles pertencem ao reino do mundo espiritual e essas coisas não se encaixam em nada que é chamado de modelo padrão, e o modelo padrão, é claro, é a maneira como o universo funciona de acordo com o padrão modelo. Mas o que está acontecendo lá no CERN, na Suíça, não cabe no modelo padrão. Algo está acontecendo que está além do controle deles. O que está acontecendo é que eles estão se movendo para o reino do sobrenatural porque estão entrando no reino da antimatéria, também chamada de matéria escura. E então a colisão das partículas produz essa antimatéria que também é chamada de matéria escura. E essa antimatéria, ou matéria escura, tem efeito nos seres humanos e nos animais. Tem um efeito profundo e eles ainda não são capazes de entender exatamente o que está acontecendo com isso, ou o potencial disso, e muito menos as ramificações disso. E é por isso que Stephen Hawking os avisou, que eles podem estar abrindo os próprios portões do inferno. Parafraseando Stephen, mas colocando na minha terminologia pastoral. Em outras palavras, podemos assistir à destruição do universo como o conhecemos. Portanto, Stephen Hawking, como cientista que é, os alerta de que estão mexendo com algo que está além de seu controle. O Charles Lawson, que é o pastor, divulgou ainda nesse sermão a bizarra existência da estátua de Shiva, que é uma das principais divindades do panteão hindu, e é uma divindade relacionada à destruição e à guerra. Como vocês sabem, eles têm uma estátua da divindade Shiva dançando dentro de um círculo, que foi dada a eles pelo governo indiano, e Shiva é o deus da destruição na trindade hindu. Brahma é o deus da criação e Vishnu é o deus da preservação. Então Shiva está dançando dentro desse círculo e aqui estamos nós, a mais alta tecnologia da Terra, algumas das mentes mais inteligentes da face da Terra e eles têm o deus Shiva dançando dentro do cosmo e destruindo, para que da destruição surja uma nova criação. Ele cai nas mãos de Brahma, então o ponto é, que o colisor de hadrons do CERN, está destruindo. Está trazendo algo tão grande quanto é. Reunindo essas partículas, você tem essa destruição que está ocorrendo, mas dessa destruição estariam criando algo novo, algum novo mundo ou ordem, porque se está permitindo que os homens olhem para algo que eles não poderiam ver de outra maneira. Então essa é a ideia, essa é a visão geral do que está acontecendo. Então a gente viu já que CERN, para muitas pessoas, é a abreviação do nome de um deus chamado Cernunnos, que tem o mesmo papel no panteão celta de Shiva no panteão hindu. E aí se descobre aqui nessa fase que existe uma enorme estátua de Shiva na entrada do CERN.
Shiva, então, como a gente estava comentando, é uma divindade relacionada à destruição e à guerra. E o pastor lá, o Charles Lawson, explicou para os fiéis nesse sermão os fundamentos dessa mitologia hindu, que inevitavelmente levava ao questionamento, com propriedade, da razão de se usar tais símbolos sobrenaturais, de colocar uma estátua dessas num ambiente tão científico, laico ou cético como é, ou deveria ser, o CERN. De fato, dá muito o que se pensar e especular a existência de uma estátua dessa entidade num ambiente científico como o CERN. O pastor Charles Lawson questionava os conceitos relacionados a essa divindade. Shiva é um deus que faz uma dança de destruição dentro de uma roda, e há diversas imagens do interior do LHC, lá do colisor de hadrons do CERN, que podem ser comparadas aos símbolos da roda de destruição de Shiva. Ele é um dos deuses maiores na tríade hindu, juntamente com um outro deus chamado Vishnu e o outro deus chamado Brahma. Brahma é o deus da criação e Vishnu é o deus da preservação. De acordo com o hinduísmo, quando Shiva destrói, não é com o propósito de aniquilar. Shiva destrói para que Brahma possa vir e recriar. Essa analogia de destruir para reconstruir uma nova realidade foi também ligada a crenças Illuminati, por exemplo, como a frase ordem a partir do caos, que é uma crença Illuminati. Começou a se fazer então essa analogia pelos teóricos de conspiração em relação ao CERN, participar da estratégia de preparação do que a gente hoje já está assistindo aí com o grande reset e a implantação da chamada nova ordem mundial, que está inclusive registrada na nota de dólar. O acesso aos segredos profundos da física quântica viabilizaria o acesso a portais que levam a outras dimensões e confirmaria a realidade da chamada computação quântica, que vai agregar uma capacidade de processamento incrível aos computadores, viabilizando, enfim, o avanço brutal da nova economia 4.0, avançando a robótica, avançando a internet das coisas e levando, enfim, ao transhumanismo, que é a ampliação da capacidade humana juntamente com a capacidade computacional, que vai expandir a natureza do ser humano até um novo patamar, fundindo homem e máquina. Isso vai nos levar a uma nova realidade distópica, onde o conceito de Deus e de criação certamente passam a ser totalmente questionáveis. O diretor de pesquisas e computação científica do CERN, que é uma pessoa chamada Sergio Bertolucci, em 2009 afirmou que uma máquina titânica como a existente nas instalações do CERN pode criar ou descobrir fenômenos científicos nunca antes imaginados, trazendo à tona o desconhecido do desconhecido, como por exemplo o acesso a uma nova dimensão extra. O Sergio Bertolucci chegou a dizer que por essa porta que estamos abrindo poderíamos enviar ou receber algumas coisas. Em 2015, o Yahoo News noticiou a filmagem de um suposto vórtice se formando em cima de Genebra, que é onde está localizado ali o CERN, o que eles chamavam de Gateway de OVNIs. Na filmagem, a gente vê as nuvens girando em um ponto no céu, como se fosse um buraco negro, e várias pequenas esferas brilhantes podem ser vistas entrando nesse vórtice, e então o vórtice desaparece. Esse portal OVNI supostamente entrou em operação diretamente sobre a área ali do LHC, o grande colisor de hadrons do CERN. Infelizmente, apesar da cobertura de mídia dessa imagem, essa filmagem acabou sendo considerada fake e se entendeu e se divulgou que ela teria sido criada em CGI, ou seja, criada por computador. No ano seguinte à propagação daquelas ideias do pastor Charles Lawson, então estamos em 2016, viralizou um vídeo noturno gravado nas instalações do CERN, onde se presenciava claramente um ritual supostamente ocultista ou luciferiano, que aparentemente culminava com um sacrifício humano. Esse ritual estava ali sendo realizado por homens encapuzados em frente justamente à estátua de Shiva lá dentro do CERN. Muitos veículos de comunicação se apressaram a desmentir que se tratasse de algo intencionalmente relacionado a praticantes de ocultismo ligados à equipe do CERN,
e foram devidamente divulgadas as manifestações oficiais da direção da entidade, reiterando que o CERN jamais apoiou tais atividades ou que o CERN teria qualquer relação ou endossava essas práticas e rituais. Porém, o vídeo é real, a gente percebe que ele foi gravado dentro do CERN e ele permanece inexplicado até hoje. Quem eram aquelas pessoas, quem foram os autores daquele vídeo e como pode ter sido possível realizar uma encenação dessas num ambiente onde se imagina que havia muito rigor na segurança. Ainda em 2016, nessa mesma época em que foi divulgado um estranho vídeo do CERN oficial chamado Symmetry, que fazia alusões a simbologias ocultistas, ocorreu o evento de lançamento do túnel de São Gotardo, que é o maior túnel do mundo, localizado justamente na mesma região onde está o CERN. Essa cerimônia reforçaria as crenças e relações sombrias entre o CERN e o ocultismo. Estranhamente, toda a cerimônia foi produzida e encenada envolvendo uma simbologia pagã relacionada a seres e entidades sobrenaturais e demoníacas. Alegadamente, essa bizarra cerimônia teria sido inspirada nos contos folclóricos locais ali da Suíça, especificamente a lenda sobre a Ponte do Diabo, que fica ou ficava na área chamada de Passagem de São Gotardo, que é a área onde foi construído esse enorme túnel de 57 quilômetros que custou 11 bilhões de euros e levou 17 anos para ser finalizado. A lenda dessa ponte, em particular, afirma que o rio localizado nesse local era tão difícil de se atravessar que um pastor suíço desejou que o diabo fizesse uma ponte para ajudar as pessoas a passarem. O diabo apareceu, mas exigiu ficar com a alma do primeiro ser que cruzasse essa ponte. Ele teria que ficar com essa primeira alma que passasse ali pela ponte. O pastor concordou, mas conduziu uma cabra na sua frente para fazer essa passagem e enganou o adversário. Irritado com essa farsa, o diabo pegou uma pedra com a intenção de quebrar a ponte, mas uma velha senhora teria desenhado uma cruz nessa pedra para que o diabo não pudesse mais levantá-la. Essa rocha realmente existe lá nessa área, e em 1977, 300 mil francos suíços foram gastos para poder mover essa rocha de 220 toneladas por alguns metros para poder justamente abrir espaço para construir esse túnel rodoviário de São Gotardo. Então, se acredita que se o diabo perdeu na lenda, para os adeptos da teoria de conspiração, parece que ele venceu na cerimônia de abertura do túnel. E também como entidade de adoração da elite envolvida em tudo isso. Dando ainda mais argumento para os teóricos, a região onde foi construído o CERN fica em uma área que nos tempos ancestrais era conhecida como Apoliacum, porque ali existia naquele local, naquelas eras, um templo dedicado ao deus Apolo, que também é conhecido como Abaddon, e é justamente a divindade pagã responsável pelos abismos infernais e que é citada como a besta lá na passagem de Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião. Isso quer dizer o destruidor. As imagens da principal estrutura do LHC mostram 8 tubos saindo de uma área central que para muitos reflete a mesma estrutura de raios em torno de uma chamada roda do Dharma hindu. Curiosamente, o CERN se refere a essa estrutura como Atlas, que é, na mitologia grega, aquela pessoa que carrega o peso dos céus nos seus ombros. Atlas, que lá no CERN é uma sigla para a Toroidal LHC Apparatus, também é o nome de um experimento do CERN, que assim como muitos outros acrônimos utilizados pelo CERN para nomear os seus experimentos, são todos considerados demoníacos. Esses acrônimos incluem Satan, Antena Telescópica de Axioma Solar, ou Solar Axion Telescopic Antenna,
Delphi, que seria o detetor com identificação de lepton, fóton e hadron, cujo nome Delphi também designa o santuário que foi levantado justamente para o deus dos abismos, o Apolo. Outra experiência deles, Hades, que é High Acceptance Dielectron Spectrometry, que é o nome dado tanto ao submundo quanto ao deus do submundo. E Alice, a Large Ion Collider Experiment, que também remete à simbologia do oculto na fábula da Alice e da Toca do Coelho. Em junho de 2016 ainda, uma série de fotos incríveis dos céus acima do CERN apareceu online. Foram captadas e divulgadas pelo fotógrafo Christoph Soares. Coincidentemente, ou talvez não, as imagens foram capturadas apenas 10 dias depois que se iniciou um experimento lá no CERN chamado AWAKE, ou Advanced Wake Field Experiment, que foi realizado justamente ali no CERN em 16 de junho de 2016. Esses estranhos eventos fizeram que muitos acreditassem lá que o colisor de hadrons do CERN tinha gerado um portal em cima da cidade de Genebra. Afinal, as imagens eram bastante extraordinárias, ali com nuvens escuras altas, cheias de raios e uma tempestade por baixo. Outro suposto portal teria aparecido sobre Genebra em 5 de julho de 2016 ainda, esse na forma de nuvens que acabaram criando um anel quando se observou essa área no radar. De acordo com esse vídeo, o portal da nuvem coincidiu com o desligamento de emergência do LHC, do colisor de hadrons lá do CERN. Isso aconteceu depois que uma doninha, um animalzinho ali, teria pulado a cerca de uma subestação, bateu num transformador e derrubou a energia da instalação. Isso, por incrível que pareça, é verdade. Uma doninha de fato teria pulado a cerca e infelizmente foi eletrocutada pelo transformador ali do CERN, a ponto de que esse animal acabou sendo empalhado e hoje está exposto no Museu de História Natural de Roterdã, na exposição Dead Animal Tales, ou Contos de Animais Mortos. Fica para os teóricos e para os adeptos das teorias de conspiração decidir se essas ações de um animal, por exemplo, como essa doninha, resultaram ou não na abertura de um portal em cima do acelerador de partículas. O CERN enfrentou outras estranhas ocorrências com esse tipo de explicações que chegam até a ser duvidosas, mas aparentemente são reais. Um grupo de visitantes divulgou imagens tiradas dentro das instalações do LHC, onde aparecem painéis estranhos mostrando inscrições em idiomas antigos como o sânscrito, o cirílico e o mandarim antigo. Esses painéis aparecem montados numa estrutura com algum tipo de feixe de luz azul ao seu redor, muito similar a um sensor de movimento. Podem ser apenas mensagens chiques deixadas por cientistas estrangeiros representando as suas nações ali, mas chamou muito a atenção um painel em particular que apresentava caracteres muito estranhos que não parecem pertencer a nenhum idioma ou escrita conhecida. Vale ainda ressaltar que na Índia as únicas pessoas que leem e escrevem sânscrito, que é uma das linguagens que foi encontrada nesses painéis lá dentro do CERN, são pessoas que estudam os Vedas e os Upanishads, porque esse idioma, o sânscrito, é considerado a escritura da língua dos deuses. Essa divulgação levou a especulações sobre o porquê desses painéis terem sensores de segurança ao redor e parecerem invocações ou sigilos de magia ancestral. Por fim, quando se identifica que existem 3 números 6 encapsulados no logotipo do CERN, o que vem permitindo a alusão ao mítico número 666, o número da besta, que também é citado no livro de Apocalipse de João, então todas essas suspeitas e especulações ganham ainda mais força junto aos teóricos da conspiração. E para você, mente aberta, o que você acha desse cenário e das teorias que costuram todos esses elementos para questionar o papel do CERN nessa conspiração, que envolveria então física quântica, na possibilidade de acesso a outras dimensões, a invocação de entidades extradimensionais e seu suposto papel num novo reset e nova ordem mundial, onde o transhumanismo subverte a criação divina e cria um novo ser humano híbrido, escravo de uma sociedade tecnocrática.
Para você, tudo isso é apenas a combinação dessas diversas especulações exageradas e, na verdade, tudo relacionado ao CERN não passa de pesquisa científica focada na evolução do conhecimento e melhoria da humanidade? Ou você acha que tudo isso está, sim, relacionado ao acesso a um universo de conhecimento oculto que pode trazer efeitos sombrios, como civilizações antigas até já teriam tentado no nosso passado remoto? Boas reflexões e até o nosso próximo episódio.